Olá para você que está acompanhando a segunda edição do programa Conexão Gestores, uma iniciativa da GCF São Paulo Interior para disponibilizar informações de interesse de todos nós associados. Sou Renato Bruniera Peroni, diretor de Comunicação e Marketing da GCF São Paulo Interior, e hoje, com muita alegria, recebo o presidente da FENAG, Mayrton Neves, para falarmos sobre o tema Organizações TIO, o que é e como implementar no dia a dia do gestor. Mayrton, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Renato. Grande prazer estar aqui com você, conversando com os gestores de São Paulo sobre um tema dos mais importantes, especialmente neste momento que a gente está vivendo aí no mundo e na Caixa, tá? Então, com grande alegria, vamos bater aqui esse papo sobre as organizações TIO. Prazer mesmo, Mayrton. Mayrton, então, o que são as organizações TIO e quais os seus pilares e vantagens? Traz para a gente. Bom, Renato, como disse, esse tema, organizações TIO, é um nome que surge assim, meio, não diz muita coisa, né? Mas esse é um tema que foi abordado no livro Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux. É um livro assim, tem sido muito lido em todo o mundo, né? E veio aqui para o Brasil depois de uma junção de esforços aí de muitas pessoas, né, para poderem produzi-lo, né, e colocar em circulação. Né? E hoje nós temos um grande movimento em várias partes do mundo trabalhando esse livro, né, pela possibilidade que ele traz de novas perspectivas na condução das organizações. Né? Só para contextualizar um pouquinho, antes de falar de organizações TIO, esse livro ele traz aí a história de 4 tipos de organizações que aconteceram antes dessas organizações TIO. Geralmente ele nomina com cores, né? Então, por exemplo, as organizações vermelhas, que foram as primeiras organizações que foram criadas, né? Ele trata ali daquele primeiro momento em que os nossos ancestrais começaram a interagir entre si e perceber que quando 2 faziam uma atividade só, eles faziam melhor do que um. Né? Então, a partir daquele momento começou a surgir essa ideia de organização. Então veio essas organizações vermelhas, né, que ela está muito baseada ali no exercício do poder, né, onde tinha uma ideia muito de gerar a liderança através do medo que você gerava. O líder tinha que demonstrar a cada momento, né, que ele estava no comando. Então era um exercício muito forte do poder. Né? Isso essa primeira organização, ela se caracterizou com a metáfora de uma alcateia, né? Que isso aí também é um modelo que o Laloux usa, essa ideia de trazer uma metáfora para facilitar esse entendimento. Depois surgiu o segundo tipo de organização que ele traz, né? São organizações âmbares, né, que está muito centrada ali numa pirâmide hierárquica, centralização do poder, e aí ele traz como metáfora aí as Forças Armadas, né, e aí as organizações como Igreja Católica, as Forças Armadas, ainda hoje mantém esse perfil. Né? Se nós pensarmos aí nas organizações vermelhas, que foram as primeiras lá, né, hoje a gente só vê isso na máfia, gangues de rua, né, milícias tribais são exemplos de organizações que ainda existem nesse modelo. Bom, nós passamos das organizações vermelhas, organizações âmbares, e aí falando sobre organizações laranja, né, essas organizações que têm como objetivo vencer a concorrência, produzir um resultado, ela tem uma lógica da meritocracia. Então, essa é o tipo de organização que reina hoje ainda em todo o mundo, né? E ela está geralmente utilizada pelas companhias multinacionais, né? Pelas escolas autônomas. Então, assim, a grande maioria das organizações, a nossa, inclusive, trabalha com esse modelo de organizações laranja, né? E ela costuma, assim, a metáfora dessa organização é ver
as pessoas ou a própria organização como uma máquina. Então, tudo que está nela faz parte, é um recurso, né? Por isso, os seres humanos eles são tratados como recursos, né? Recursos humanos. Então, essa é uma outra leitura desse tipo de organização. E a quarta organização são as organizações verdes, né? Ela trata, dentro ainda de uma estrutura piramidal, né? Em que a gente tem o topo e a base, a ideia dos CEOs e tudo, mas a gente tem um foco agora na cultura e no empoderamento das pessoas nessas organizações verdes, né? Ela traz aí como metáfora a ideia da família, e elas são direcionadas para alguns tipos de empresa que adotaram esse modelo, né? A gente tem nos Estados Unidos algumas organizações que atuam nesse modelo, né? Mas entendemos que dessas quatro, as organizações laranja ainda predominam muito. O que nós estamos, a pergunta do Renato foi sobre organizações TEAL, que é um modelo que vem aí, e o livro traz essa ideia. Ele diz que esse é um tipo de organização que ela é baseada no próximo estágio da consciência humana. Então, ela traz como premissas básicas aí um tripé, né, que é a autogestão, a integralidade e o propósito evolutivo, e esse modelo baseado nesse tripé, ele tem um foco muito grande. Primeiro, ela é disruptiva, né? Ela traz uma ideia totalmente nova de organização, e eu trago até aqui uma frase do próprio livro, que eu gosto muito, do Victor Hugo, em que ele diz que nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo chegou. Então, assim, essa fala, eu acho que ela diz muito desse momento que nós estamos vivendo, um momento pós-pandemia, um momento em que os seres humanos estão vivendo muito sofrimento, e aí, se nós olharmos para a Caixa Econômica, para a nossa empresa, esse é um momento muito ímpar para todos nós, das dores que estão sendo vividas, o adoecimento e tudo, e aí você traz uma ideia de que, olha, chegou o tempo, chegou a hora de nós darmos um passo adiante, tá? Então, as organizações o Renato pergunta aí sobre quais os benefícios, as vantagens desse tipo de organização. Então, assim, elas praticam os princípios da autogestão. No princípio da autogestão, a prioridade ou foco é nas pessoas. Eu não vou ter um CEO aqui que vai comandar tudo, mas eu vou ter pessoas, cada uma delas puxando responsabilidade para dentro, para si, para dar conta de cada uma delas. E aí nós podemos pensar, poxa vida, mas isso nós pensarmos num modelo desse, numa organização dentro de um banco, né, de uma caixa. Então, assim, hoje já tem bancos no Brasil funcionando com esse modelo, tá? Então, só para vocês terem ideia que a coisa funcionou, já tem banco no Brasil sem metas, tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui quando a gente fala de um modelo de organização disruptiva, né? Então, a autogestão é isso, onde os colaboradores, onde os empregados, como nós vemos aqui, seriam os gestores, né? O tripé é a integralidade, onde eu tenho a ideia de que as pessoas não precisam usar uma máscara para ir para o trabalho, né? Elas só precisam ser elas mesmas, só precisa ser integralmente a pessoa. Ela despida das máscaras, do ego, da vaidade. Então, toda essa questão da vaidade, ela cai muito quando a pessoa está trabalhando com essa ideia do ser integral. E ela tem como visão uma organização como um organismo vivo, né? Então, assim, as coisas são dinâmicas, um dia a gente está bem, um outro dia não está tão bem, e faz parte, e a equipe compreende isso e vai tocando e fazendo acontecer. Então, essa ideia da integralidade, né? E, por último, o propósito evolutivo, em que a empresa trabalha baseada num propósito, né? Ela faz um trabalho para descobrir qual é o propósito, e nós, na Caixa, a gente tem muito isso vivo, né? Esse propósito da gente de servir a comunidade, né? De estar junto nesses momentos. E quando você foca o seu trabalho nesse propósito evolutivo,
você consegue ser muito melhor naquilo que você faz, você não consegue focar na relação de tempo, né, das muitas outras questões que o modelo anterior traz, ou que o modelo das organizações laranja trazem, e as pessoas elas são muito mais efetivas, né? Elas conseguem entregar muito mais. Então, essa é a ideia. Sim, e o resultado termina vindo muito superior, só pelo fato de estarmos focados nesse propósito. Interessantíssimo, Maírton. E no dia a dia do gestor, como nós podemos implementar o modelo de organizações de... Renato, como nós conversamos aqui anteriormente, as organizações TIO, ela tem um foco nas pessoas, né? É um tripé, mas as pessoas estão ali com atenção total. Então, eu queria trazer, para falar desse tema, uma frase do próprio livro, né, que do Richard Barret, em que ele diz que as empresas podem operar a partir dos receios do ego ou do amor da alma, né? E aí ele descreve assim, de uma forma muito inspirada, a alma, né? Ele faz uma comparação com um animal selvagem. Ele diz que o animal selvagem, quando ele é acossado, ele encontra energia, ele encontra a forma de se sobressair de onde não tem, né? A motivação, e ele dá o jeito dele. Ele diz também que o animal selvagem é meio discreto, né? E é assim, que a alma, que ele descreve a alma, né? E que eu acho que é a forma como nós podemos levar esse conteúdo para o nosso dia a dia, sendo nós mesmos, sendo o melhor que nós temos em cada um de nós, né? Porque, em geral, as organizações, quando você, para entrar numa organização, você tem que colocar uma máscara, né? E coloca o ego acima de tudo, e a vaidade, e aí tudo aquilo começa a trazer sofrimento para você, para as pessoas, e às vezes até em prejuízo para a própria organização, né, para os resultados. Então, uma das formas que nós temos para implementar as organizações TIO, ou a ideia de organização TIO, ela está muito voltada a que nós coloquemos o que a gente tem de melhor nas nossas organizações, né? Que a gente construa relacionamentos realmente verdadeiros com as pessoas, né? Tem uma fala de uma pessoa que fez uma palestra recentemente, me fugiu aqui o nome dela, era da Amuta, e ela diz que construir relações significativas é uma das coisas mais importantes para as organizações hoje. Ela fala do resultado de uma pesquisa que teve recentemente nos Estados Unidos, em que diz que o empregado, quando ele atua com base no ego, com base no medo, ele tem uma produtividade 1. Esse mesmo empregado, se existe uma construção de relacionamento com ele, baseado na confiança, no respeito, no amor, essa produtividade ela pode ser multiplicada por 5. Né? Então, assim, eu acho que está posto, né? Eu acho que é dessa forma que nós podemos dar o passo e chegar realmente nessas organizações TIO, nessa ideia de organização. Só exemplificando ainda, Renato, nós tivemos aqui há poucos dias uma passagem aí pelo interior de São Paulo, e aí eu e o Pepô, o Lucas, né, nós visitamos os superintendentes da região, e assim, foi um momento maravilhoso, de construção de relacionamentos. De lá para cá a gente manteve contato e estamos interagindo nesse nível, né, de levar esse tipo de comunicação e de aprendizado para todos. Então, eu acho que é dessa forma, tá, que a gente constrói, que a gente pode levar essa ideia de organizações TIO para a vida dos gestores e para a nossa Caixa Econômica.
interessantíssimo, Maírton. É o humanismo, os valores humanos dando conta da maioria dos nossos problemas, da humanidade, né? E, inclusive com sustentabilidade, interessantíssimo. Muito bom. Vamos pôr para frente essa ideia. Como você disse no começo, é uma ideia, né? É uma ideia, uma teoria, e vamos para frente. Ayrton, no próximo final de semana, dias 4 e 5 de dezembro, a FENAG e todas as AGCFs do Brasil estarão reunidas em São Paulo para discutir o planejamento estratégico. Esse fundamentado, inclusive, no modelo das organizações TIO, eu acredito. Conta para a gente como vai ser esse evento, o que você espera, e principalmente elevar o nosso patamar de gestão, de conceito de gestão com esse planejamento estratégico, né? Bem, esse realmente vai ser um momento muito importante, tá, Renato? A gente está trazendo essa ideia, assim, das organizações TIO para o nosso planejamento estratégico. Trouxemos aí como parceiros nessa luta aí a estrutura RH, né? E trouxemos também a Franklin Covey, né, que está construindo com a gente esse planejamento. Estamos ouvindo todos os gestores da Caixa no Brasil, eu digo todos, forçando um pouco a barra, né, porque na verdade não conseguimos ouvir todos, mas a pesquisa que nós estamos fazendo é muito ampla, pretende ouvir os gestores associados e não associados, né? E a gente espera desse trabalho trazer algo significativo, ouvir a base, o que ela está pensando, mas conectar essa expectativa com um olhar um pouco à frente, tá? Olhando um pouco lá no futuro. Tá? Então, a partir daí, a gente pretende fazer um trabalho de muita qualidade e a gente pretende, sim, inspirar as outras organizações que possam dar passos como esses que a gente vai dar. Tá? E eu convido aqui todos os gestores, os associados ou não associados da GCF São Paulo Interior, a responder essa pesquisa, se ainda estiver no ar, tá? Para que a gente possa colher o maior número de informações e fazer um planejamento realmente muito embasado em dados e que tenha uma perspectiva de longa duração, tá bom? É isso, vai ser um grande momento e a gente vai falar para vocês. Nós já temos um propósito definido da FENAG, né? Então nós estamos trabalhando agora os outros tripés, tá? Vamos em frente. Maírton, muito bacana, será um grande desafio e estaremos muito motivados para essa reunião. Maírton, quero agradecer pela sua participação e revê-lo foi muito bom, a nossa amizade já é longa e muito bacana, e por ter compartilhado conosco informações tão importantes. Bom, Renato, foi um grande prazer estar com você mais uma vez, meu amigo. Um prazer grande, um prazer enorme estar falando aqui para os gestores da Caixa aqui em São Paulo. Tá? E assim, sabemos do quanto é rico, né? Do quanto a gente aprende com todo esse movimento. Tá? Então, mando um abraço forte a cada um de vocês, parabenizo a cada um pelo trabalho que tem feito no meio dessa pandemia, no meio de tantas dificuldades, e ainda encontra momentos para ouvir, para assistir essas falas da GCF São Paulo, tá? Então, só quero pedir a cada um de vocês, continue acreditando e apostando na GCF, que a gente vai junto construir novos amanhãs, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Bom, agradeço a todos vocês associados, todos vocês, colegas gestores, que estiveram conosco, prestigiando o nosso trabalho. Até a próxima. Um abraço, pessoal.